Opa, maravilhas da terra, gente. Natureza tem o dom. Então a natureza a gente tem diversas maneiras de a gente interpretá-la, né? Interpretar os dons, os mistérios da natureza. Então, uma das maneiras de interpretar, que tem essas árvores, né? Tem essa manifestação da vida que são as árvores. Entre tantas árvores tem o ipê. E o ipê, ele, quando todas as outras árvores estão secas, sem folhas, desidratadas, o ipê está florido, né? Então, se a gente observar a mensagem que essa manifestação do ipê dessa árvore mostra para a gente, né? Quando tudo está seco, árido, o ipê está florido, né? Então, olha só, quando cai todas as folhas, enquanto não cai todas as folhas de um galho, não solta flor. Olha só, não tem nenhuma folha aqui e está florido. Já na onde tem folhas, não tem flor. Ou seja, quando está na secura total, no desconforto total, né, na escassez total, na dificuldade total, ele lança flores. Então, se a gente fazer um paralelo para a gente não é diferente também não. Nós somos de uma só natureza. Às vezes no momento de desafio, o momento que a gente sai do conforto, né, a gente passa por um estado de secura mental, emocional, um acontecimento, né? Isso formula um processo que a natureza já está acostumada a formular, né? Isso impulsiona, isso faz que fabrique algo dentro da gente, né? Nessa natureza. Então, se a gente olhar, a gente também se renova através disso. A natureza se renova. Esse ipê vai cair todas as suas folhas, vai soltar a flor, soltar o néctar, para daí vir a polinização, a semente e assim por diante, todos os processos que a natureza realiza ali. Se a gente olhar para a natureza como um todo ela se renova. As águas, as ondas, as folhas, os brotos, as plantações, as estações, os animais trocam de pele. E a gente também troca de pele, a gente também se renova. Então existe um pico que a gente chega ou de emoção, ou de mentalidade. Alguma coisa acontece num período, né? Tem tantos períodos que acontece no ser, na natureza, e a gente, como natureza, também recebe esse influxo. Então existe um momento que a gente fica no estado mais arrancado, mais elevado, mais pleno, mais tranquilo, mais ameno. Existem outros momentos que estamos mais agitados, outro que a gente está com mais, digamos, perturbações, mas tudo isso é um ciclo da natureza. Quando a gente compreende que existe uma gama, uma sincronicidade, que a natureza está construindo esse evento para a própria manutenção da natureza. Então, quando eu estou sentindo uma perturbação, eu reconheço que essa perturbação não é minha. A perturbação, ela é um elemento da natureza, né? Então, aquela secura da natureza, aquela estiagem, aquela mudança de lua, aquela agitação, ela é uma forma da natureza estimular algo na própria natureza. Então, quando a gente percebe isso, a gente tem essa interpretação. Está acontecendo algo na minha frente, no meu corpo, né? No meu ciclo de vida,
mas não é a natureza contra mim. Isso não é para mim sentir algo, para mim passar por momentos, né, de dificuldades, momentos de escassez, momentos secos, como o IP está passando. Não é para mim, é como a natureza se constrói. Então a gente tem essa percepção, já não é mais pessoal, é impessoal. Você não está mais sofrendo esse influxo para si. Você entende que você é parte da natureza e a natureza que está sentindo isso. Você apenas observa, contempla. E só de isso por si só já traz um estado mais aprimorado na consciência. Então aconteça qualquer coisa que acontecer na sua frente, no seu corpo, na sua família, no seu mundo, não é algo pessoal. Não é algo para você. Não é para você sofrer. Isso é um elemento que acontece, um fenômeno que acontece na natureza como um todo. E a gente, por identificar com isso, a gente leva para o pessoal, como se fosse para mim, né? É para mim que está acontecendo isso, né? Mas a gente percebe com essa consciência, com essa interpretação da consciência mais aprimorada, mais elevada, que não é um pessoal. A natureza, ela não está agindo para mim, para você. Ela está agindo por ela mesma, que é uma grandiosidade de aprimoramento. Então, se a natureza ela foi constituída, criada anterior ao homem, anterior à terra, anterior às estrelas, anterior aos mares, os rios, as nascentes, anterior a tudo que existe. A vida é anterior a tudo isso que a gente está vendo. Então essa força, ela tem grande sabedoria e entendimento sobre tudo. Então hoje, um homem, acontece um estado desse, para ele sentir, para ele passar, mas é para um crescimento da natureza como um todo. Se ele compreender e observar isso no coração, ele faz parte desse crescimento como consciência. Ele nota esse crescimento, apesar da não parecer tão agradável, né? Apesar de parecer desconfortável, mas existe um crescimento maior que a natureza toma conta, né? Então os mestres, né, os filósofos, as escrituras, ela tenta apontar isso para nós de alguma maneira, né? Que para a gente conseguir o reino dos céus, né, no ditado popular, para a gente conseguir a graça, é só a gente permitir e perceber a natureza que a gente habita, né? Que aqui tem uma flor, outro momento pode ter um gás seco, outro momento pode estar cheio de folhas, outro momento pode estar cheio de frutos, e outro momento pode já não ter árvore nenhuma. Mas mesmo assim continua, mesmo assim está vivo, mesmo assim está vitalizado, mesmo assim está em crescimento, em andamento dessa grande construção que é a vida. Então, para que serve todo esse entendimento, essa compreensão? Né? Para a gente passar pelo processo da vida com maestria, né? Com mais sensibilidade, com mais capacidade de olhar a natureza. Não só a natureza do nosso corpo, do nosso meio, mas a natureza de tudo que existe. Quando a gente chega nesse ponto, a gente se funde aquilo que a gente nunca foi separado. Não existe separação do homem, do gato, da planta, do sol. Então a gente começa a experimentar essa expansão aqui e agora, né? Sem muitas dificuldades. Tudo que você olha, nota, você consegue ver graça, consegue ver o divino se manifestando. E esse entendimento, essa compreensão, vai transformar todo o roteiro
da sua vida e a interpretação, as interpretações de tudo que você consegue ver, né? Então existe uma diferença de a gente notar esse processo acontecendo e da gente só passar por esse processo e não entenderam, né? Não compreenderam e julgar esses processos pelas nossas crenças, né? Pelos nossos aprendizados, sem compreender a real natureza das coisas. Então, essa reflexão é apontando para a real realidade das coisas, que nós somos, tudo é. Tá certo? Plante essa vida, plante essa consciência, a natureza tem o dom. Abraço a todos aí.